tarde a todos e todas, né? Vamos começar a aula, né? Então, gente, eu separei hoje 3 exercícios para a gente resolver. 2 relacionados à construção de gráfico e 1 relacionado a problemas de otimização. Vou fazer o esquema igual eu fiz de manhã, com exercícios diferentes, claro, né? São exercícios diferentes da lista também. Não são exercícios da lista de vocês. Por quê? Para vocês terem mais problemas para resolver da lista. Porque já tem tão poucos lá que eu falei, não, vou trazer problemas diferentes, né, para eles. Aí, com esses 3 de hoje, juntando os 3 que eu fiz de manhã, que vocês têm acesso ao vídeo, são 6 questões já. Vai dar uma bagagem muito boa para vocês, tá bom? Todas elas diferentes. Fiz questão de fazer isso. Então, gente, a primeira delas é para a gente construir o gráfico. Então, nós vamos trabalhar construindo o gráfico da seguinte função. Vou colocar a função aqui, tá bom? Esse negócio de construir gráfico de função, vou colocar aqui construir o gráfico dessa função aqui, usando derivada, ou seja, sem necessidade de ficar atribuindo valores para x e pegando os respectivos valores para y, você vai aplicar basicamente a primeira e a segunda derivada para descobrir alguns pontos notáveis do gráfico, tá certo? Então, a função que a gente vai construir o gráfico é essa bem daí, ó, tá bom? Esboçar o gráfico dessa função, ou seja, um polinômio de terceiro grau, tá? Então, vamos lá. É uma receitinha de bolo, gente. Eu vou colocar um passo a passo aqui que você vai seguir para qualquer função que você queira construir o gráfico, tá bom? Então, a receitinha de bolo, sempre siga esses passos, tá? Vocês estão me ouvindo bem, né? Vanessa, está me ouvindo? Estamos sim. Opa, obrigado. Então, Sim, vamos lá. Então, o primeiro passo, gente, determinar o domínio da função. Domínio da função. Bem, gente, o domínio da função é útil de determinar por quê? Porque se a função tiver restrição em relação ao domínio, haverá pontos, alguns valores de x que não pertencerão ao gráfico da função. E isso vai definir assíntotas no seu gráfico. Não é este o caso. Como é que é um polinômio, uma função polinomial, o domínio dela é igual a todos os reais. Então, não tem restrição nenhuma no domínio. Então, o segundo passo, você vai calcular limites. Calcular limites. Neste caso, que nós temos uma função que não depende. Deixa eu salvar logo aqui, senão dá um. Tá bom? Rapidamente. Pronto. Como a função, neste caso, voltando aqui, né? Neste caso, como a função não tem restrição do domínio, você vai calcular apenas os limites quando o x tende a infinito. Então, o limite do x tendendo a mais infinito, da f de x, né? E o limite da f de x tendendo a menos infinito. Então, calculando esses limites aí, ó, quando é um polinômio e você está calculando o limite de x tendendo a mais ou menos infinito, lembrando, você pode pegar apenas o maior grau. Então, quando você pega mais infinito elevado ao cubo, mais elevado ao cubo dá mais, infinito ao cubo fica maior ainda, né? Então, aqui nós vamos ter mais infinito. E aqui, menos infinito elevado ao cubo, ou menos elevado ao cubo é menos, infinito ao cubo vai ficar maior ainda. Então, menos infinito. Então, quando o x tende a mais infinito, a função tende a mais infinito. Quando o x tende a menos infinito, essa função tende a menos infinito. Terceiro,
Se houver condições, gente, esse terceiro passo aqui, então, é se você conseguir determinar as raízes da função, é um passo muito útil, se você conseguir determinar as raízes, tá bom? Então, você vai calcular as raízes desse polinômio aqui, ó. Primeira, aí, gente, você vai tentar, né? Primeira, a tentativa natural que a gente faz são os divisores desse. Olha, o termo de maior grau o coeficiente é 1. Então, você vai tentar sempre os divisores desse número aqui dividido pelo termo de maior grau. Ou seja, vai tentar os divisores de 1. Então, divisores de 1. E ver se é raiz, né? Divisores de 1 tem 2, né? É 1 e menos 1. Os divisores inteiros, né? De 1. 1 e menos 1. Você vai tentar 1 e tentar o menos 1. E ver se são raízes, né? Então, tento 1, por exemplo. F de 1 é quanto? 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Isso aqui vai dar zero. Porque 1 cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 mais 1, zero. Então, 1 é raiz. X igual a 1 é raiz. Como o polinômio é de terceiro grau, para descobrir as outras raízes, bastava eu fazer o quê? Dividir, então, esse polinômio. Como eu sei que esse aqui é raiz, 1 é raiz, então eu divido esse polinômio por x menos 1, né? Que eu sei que 1 é raiz, então eu divido esse polinômio por x menos 1 e diminuo o grau aqui, aí eu consigo calcular as outras raízes. Então, vamos dividir. X ao cubo dividido por x, eu divido o maior grau daqui pelo maior grau daqui, não é? Dá x ao quadrado. Eu trago para cá que estão trocados. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Sinal trocado eu trago para cá, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x quadrado. Eu trago para cá que sinal trocado. E aqui esse cancela esse. E esse cancela esse. Ou seja, os x ao cubo e x ao quadrado foram embora. E fico com menos x mais 1. Divido o maior grau daqui pelo maior grau daqui. Menos x dividido por mais x dá menos 1. Então, menos 1 vezes x dá menos x. Trago para cá com sinal trocado. X. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Trago para cá com sinal trocado. Menos 1. Claro que vai cancelar, porque a gente já sabia que era divisível, né? Então, o resto da divisão é zero. Então, x ao cubo, a gente pode escrever assim, ó. X ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 é igual a x menos 1 vezes x quadrado menos 1. Tá certo? E aí nós temos, então, que esse polinômio aqui é esse produto. Então, eu já sei que menos 1, que 1 é raiz, e as outras raízes são as raízes desse polinômio aqui. Ou seja, x quadrado menos 1 igual a zero, x quadrado igual a 1, x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, as raízes são 1 e menos 1. Então, raízes de f de x. X igual a 1 é raiz de multiplicidade de 2, porque ele apareceu duas vezes como raiz, né? Aqui e aqui. E x igual a menos 1 é raiz também. São as raízes. Três raízes. O 1 é raiz duas vezes e o menos 1 é raiz uma vez. Que é o polinômio de terceiro grau, né? Tem três raízes reais aí. Beleza, então esse passo era se desse. Como aqui deu, ok, a gente conseguiu. Agora o quarto passo, gente. Quarto passo é o teste da derivada segunda. Quarto passo, quer dizer, desculpa, é o teste da primeira derivada. Então vamos escrever aqui, teste da primeira
derivada. Ele vai me dar os pontos críticos, os prováveis, os candidatos a pontos de máximo e mínimo. Então, toda vez que eu pedirem pontos críticos, lembre-se, é a primeira derivada que te dá. Então, vamos derivar aquela função. Então, nós temos que a função é x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Então, vamos derivá-la. Então, a derivada dela vai ser o quê? O 3 cai, 3x quadrado menos 2x menos 1. Tá certo? E os pontos críticos, né? São encontrados quando f de x igual a zero, tá? Quando f de x igual a zero. Quando f de x igual a zero. F' de x igual a zero, perdão. Então, as raízes da derivada primeira vão te dar os pontos críticos. Então, vamos lá. 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. Então, vamos determinar as raízes aí, gente. Calcular o delta, né? Função de segundo grau. Delta aí, né? Menos 2 ao b, então menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4ac, 4 vezes 3, 12, vezes menos 1 mais 12. Que é menos 4ac, mas tem um menos aqui no c. Então, delta deu 16. E as raízes da derivada primeira, né? A derivada primeira vai dar o quê? Menos b, então 2, mais ou menos raiz quadrada de delta. 4 sobre 2a, 2 vezes 3, 6. Então, nós temos que o x' é igual a 2 mais 4, 6 sobre 6, 1. E o x duas linhas vai ser igual a 2 menos 4, menos 2 sobre 3, vai ficar menos 1/3. Então, esses aqui, gente, são os chamados, esses dois aqui, ó, são os pontos críticos. Para saber se eles são máximo ou mínimo, e para saber também se a função f de x é crescente ou decrescente, você analisa o sinal dessa função aqui. O sinal da derivada em termos desses pontos críticos. Então, sinal de f'. Só que você sabe que a f' é uma função sinural. Então, analisar o sinal dela, gente, é muito tranquilo. Por quê? Nós sabemos que é uma parábola, né? Então, nós colocamos aqui o menos 1/3 na ordem, né? Aqui na reta, menos 1/3. E aqui 1. Nós sabemos que isso aí é uma parábola com cavidade para cima, né? O f', né? Tá certo? Então, para cá, ela é positiva. Aqui a função f' de x vai ser negativa, porque a gente está analisando o sinal de f' de x. E aqui é positiva. Portanto, a função f de x, portanto, onde a derivada é positiva, a função é crescente. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. E onde a derivada é positiva, a função é crescente. Então, aqui nós vamos ter um ponto de candidato a ponto de máximo e aqui um candidato a ponto de mínimo. Menos 1/3 vai ser um ponto de máximo de f'. Então, vamos colocar aqui, ó. A função f de x é crescente em x menor do que menos 1/3 e x maior que 1. E decrescente nesse intervalo aqui, ó, entre menos 1/3, menor que x, menor que 1. Ela é decrescente aqui, ó. Agora vamos descobrir se isso aqui é um ponto de mínimo, de máximo mesmo, isso aqui é um ponto de mínimo. Fazendo o quê? A quinta parte, que é o teste da derivada da segunda derivada. Ele te dá os pontos de inflexão.
Toda vez que um problema, então, pedir um ponto de inflexão, você vai na segunda derivada, né? E também serve para você confirmar se os pontos dados lá são de máximo ou mínimo mesmo. Então, vamos calcular a segunda derivada. Segunda derivada. Vamos lá. A primeira derivada deu 3x² menos 2x. Então, a segunda derivada deu o quê? O 2 cai. 6x menos 2. 6x menos 2. Vou apagar aqui. O ponto de flexão, a gente acha. Ponto de inflexão ou pontos de flexão, né? No caso aí vai ser só um, porque essa função aí, segunda derivada, só tem uma raiz. Você acha quando a derivada segunda for igual a zero. Ou seja, 6x menos 2 igual a zero. Isso aqui te dá x igual a menos um, quer dizer, a 1/3, né? 1/3, tá? Então, esse aqui é o ponto de flexão, x igual a 1/3. O que significa esse ponto de flexão? Tem a ver com a concavidade da função. Você faz um estudo do sinal, né? Sinal de F duas linhas. Ele é o seguinte, o sinal de F duas linhas. Você tem um terço aqui, é uma reta aqui, né? Uma reta crescente. Então, aqui ela é positiva, a função é positiva aqui, a esquerda é negativa. Então, a concavidade do gráfico dessa função f de x, aqui ela vai ser côncava para baixo e aqui ela vai ser côncava para cima. A função f de x. Então, f de x, vamos tentar escrever. F de x é côncava para baixo em x menor do que 1/3 e para cima em x maior do que 1/3. A f de x, a função original, né? Porque o sinal da f duas linhas te diz se a função é côncava para baixo ou côncava para cima, né? Os intervalos. E também é útil a segunda derivada para você saber, para você definir se esses pontos aqui realmente são de máximo e mínimo aqui, né? Você calcula a função nesse ponto. A segunda derivada nesse ponto, por exemplo. F duas linhas de menos 1/3. Vai dar quanto? Vai dar 6 vezes menos 1/3. É menos 2, é? Aqui. É. A segunda derivada é menos 2 aqui. Aqui vai ficar menos 2, menos 4. Aí você está preocupado não com o resultado, mas com o sinal. Aqui é menor que zero. Portanto, x igual a menos 1/3 é ponto de máximo. O ponto onde a segunda derivada é menor que zero é ponto de máximo. E onde a segunda derivada for maior que zero é ponto de mínimo. Qual o f duas linhas de 2? 6 vezes 2 menos 2. Vai ficar igual a 10, que é maior que zero. Portanto, x igual a 2 é ponto de mínimo. Porque onde a segunda derivada é maior que zero, o ponto onde a segunda derivada é maior que zero é um ponto de mínimo. Só para complementar, gente, vamos calcular aqui quem é o valor da função dos pontos críticos. O f de 1 e o f de menos 1/3. O f de 1 é só você colocar 1 lá como 1 é raiz, é zero, né? 1 aqui, né? E f de menos 1/3, coloca menos 1/3 aqui em todo mundo, tá? O f de menos 1/3, quando você fizer, você vai encontrar 32 sobre 27. Um pouquinho maior que 1, né? Vamos fazer o gráfico agora. Temos tudo para fazer o gráfico já. Tudo, tudo, tudo. Só fazer o gráfico.
Então, beleza. A primeira coisa, você vai marcar aqui as raízes. As raízes da função é menos 1 e 1. Então, marca menos 1 e 1 aqui. E marca bem marcado, né? O gráfico tem que cortar esses pontos aqui, ó. O gráfico também corta o termo independente. O termo independente lá é mais 1. Então, o gráfico vai cortar o mais 1 aqui também. Que é o termo independente da função. Quando x igual a zero, ela corta lá, né? Bem, os pontos de máximo e mínimo, menos 1/3 e 1. Menos 1/3, 32 sobre 27. Vamos marcar aqui, né? Menos 1/3 e 1. Ou menos 1/3 está aqui, mais ou menos, né? Menos 1/3. Quando é menos 1/3, aqui vai ser 32 sobre 27. Opa! Vou marcar 32 sobre 27 aqui. Ah, não, um pouquinho maior que 1, né? Desculpa. 32 sobre 27 é um pouquinho maior que 1. Vou marcar aqui. Esse ponto aqui, esse par ordenado, pertence ao gráfico. Esse ponto aqui. O gráfico vai passar por aqui, por aqui, por aqui. E 1 e 0, né? Vai passar por aqui. Então, aqui é um ponto de mínimo local. Aqui é máximo local, mínimo local. E quando o x tende a menos infinito, a função tende a menos infinito. Quando o x tende a mais infinito, a função tende a mais infinito. Então, o esboço do gráfico seria isso aqui, ó. Passa por aqui, que é um ponto de máximo. Passa por aqui, que é o termo independente. Aqui é um ponto de mínimo, então ela tem que fazer isso aqui, ó. Subir. E aqui, ó, quando o x tende a mais infinito, a função tende a mais infinito também. Então, aqui, ó, continua. E quando o x tende a menos infinito, a função tende a menos infinito. Então, ela vai para cá. E esse é o esboço do gráfico, tá bom? O esboço do gráfico dessa função aqui. X ao cubo, menos x quadrado, menos x mais 1. Tá certo? Isso, gente, é receitinha de bolo. Você vai ficar fazendo, tá? Então, agora, gente, é o seguinte. Nós vamos fazer um agora de... Nós vamos fazer um agora, uma outra questão, com uma função que tem restrição no domínio. Igual eu fiz pela manhã, né? Então, deixa eu colocar uma nova página. Então, é o exercício 2, tá? Nós vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Ó. Vocês estão me ouvindo, né, Vanessa? Sim, professor. Opa, obrigado. Estou preocupado, sim. Está tão silêncio que... Então, essa função aqui agora é uma função racional. X sobre x mais 1, tá? Então, gente, lembre-se, é uma receitinha de bolo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o domínio. Essa função, ao contrário daquela primeira, ela tem restrição com relação ao domínio. Porque ela tem um denominador aqui, ó. O denominador não pode ser o quê? Zero. Então, o domínio dessa função, domínio, é o quê? É o conjunto de qualquer x pertencente aos reais. Exceto quem? X diferente de menos 1. Por quê? Se o x for igual a menos 1, dá zero aqui. Então, o domínio, o x igual a menos 1 não pertence ao domínio dessa função. Então, ele vai definir uma assíntota, né? Então, segundo, vamos calcular os limites, né? Limites. Vamos calcular os seguintes limites. Limite quando x tende a mais infinito. Limite quando x tende a menos infinito. De x sobre x mais 1. De x sobre x mais 1. E, além disso, nós vamos calcular também os seguintes limites. Limite quando x tende a
Menos 1 não faz parte do domínio, então nós temos que calcular o limite quando x tende a menos 1, tanto pela direita como pela esquerda. Porque o menos 1 é uma assíntota, vai ser uma assíntota no gráfico aí, tá? Então, bora lá. Quando o x tende a infinito, mais ou menos infinito, você pode e tem uma função racional, você pode pegar o maior grau em cima e o maior grau embaixo. Mas os graus são os mesmos, ó. Então, aqui vai dar 1, igual aqui. Como a gente aprendeu quando a gente deu limite, né? Agora aqui, ó, quando x tende a menos 1 pela direita. Quando x tende a menos 1 pela direita, se estiver andando pela direita, aqui vai ficar menos 0,99, por exemplo, negativo. E aqui embaixo vai ficar positivo, porque menos 0,99 mais 1 vai dar um número positivo. Então aqui vai tender a zero, mas vai tender a zero por valores positivos, né? Opa, então aqui, como tende a zero por valores positivos embaixo e negativo em cima, aqui vai tender a menos infinito, vai ficar menos 1 sobre zero, né? Menos 1 sobre zero, tendendo a zero por valores positivos. Já aqui é o contrário, vai ficar menos 1 sobre zero, mas por valores o quê? Negativos, menores que zero. Então aqui vai ficar mais infinito, tá? Calcule o limite com calma, igual a gente aprendeu, né? Mais infinito. Então esses são os limites, né? Que nós temos aí. Terceiro, raiz, se for possível. Esse vai ser possível. Raízes, né? No caso aí vai ter só apenas uma raiz. Então, ó, vou colocar logo uma página nova aqui. Raízes. A raiz disso aqui da função, né? É uma função racional. A raiz dela, gente, vai ser a raiz do numerador. Então, f de x igual a zero, se somente se x for igual a zero, o numerador for igual a zero. A única raiz que tem, tá? Agora, nós vamos para o teste da derivada, da primeira derivada, para descobrir os pontos críticos. Teste da primeira derivada. Então, vamos lá. Vamos derivar a função. Você tem que, ou seja, para descobrir os pontos críticos. Então, se um problema no teste pedir para você descobrir os pontos críticos, você vai calcular a primeira derivada igual a zero e resolver. Então, vamos lá. A função é essa, né? Vamos escrever a função de novo, x sobre x mais 1. Então, a gente calcula a derivada, que é a função. Vamos calcular a derivada. Então, vai ficar a regra do quociente. Derivada da primeira. Opa! Derivada da primeira, da de cima, derivada de x é 1. Vezes a de baixo, menos a primeira de cima, vezes a derivada de baixo. Derivada de x é 1, de 1 é 0. Então, vai ficar x vezes 1, né? Sobre a de baixo ao quadrado. A derivada aqui vai ficar o quê? 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Agora eu pergunto a vocês, f de x igual a zero é possível? Porque uma fração só pode ser zero se o numerador for zero. O denominador nunca pode ser zero. Até porque menos 1 faz parte do gráfico da função, né? Original. Então, perceba que aqui é constante em cima. Então, f de zero não tem ponto isso aqui, né? Essa função nunca. Então, essa função, f de x, não possui máximos ou mínimos locais. Tá certo? Não possui máximos e mínimos locais, essa função. Tá? Quinto, simplesmente porque não tem raiz. Teste da
segunda derivada. Então, essa função aí não tem pontos críticos, né? Aqui são os pontos de inflexão. Vamos derivar em f2' de x vai ser o quê? Derivando aí, você vai encontrar o seguinte resultado. Tá? Opa, é 2, é menos 2. Tá? Aí eu pergunto, onde f2' de x é menor que zero? Quer dizer, igual a zero, perdão. Nunca, também. Nunca. Então, se f2' nunca é igual a zero, f de x não possui pontos de inflexão. Tá bom? Não possui ponto de inflexão. Ela não muda a inflexão, tá? É claro que, veja o sinal dela. Cadê onde eu estou? Até aqui. Opa. Observe que o sinal dela, em relação à assíntota, né? Que é 1, x igual a menos 1. Quando o x for maior que menos 1, aí embaixo vai dar um valor positivo, em cima um valor negativo. Então, ela vai ser negativa se x for menor que menos 1. Então, aqui, nesse ponto, ela é côncava para baixo. E f2' de x vai ser maior que Professor, zero, né? Opa, professor, com licença. não, perdão, aqui é x maior que menos 1, né? Sim, Eu não entendi por que que não pode substituir ali na conta de cima. aonde? Aí, e você disse que nunca. Ah, não, é porque eu estou procurando onde isso aqui é igual a zero. Ah, eu quero que você me diga, então. Isso aqui tem como ser zero? Eu tenho uma constante em cima, uma letra embaixo. Isso aqui nunca vai ser zero. Entendi agora. Então não tem raiz, não tem ponto de flexão. Ela não muda com cavidade. Não tem nenhum ponto onde ela muda com cavidade. Agora não, analisando o sinal dela, você percebe que em cima sempre vai ser negativo. Mas embaixo pode ser negativo ou positivo. Por exemplo, se o x for maior que menos 1, isso aqui sempre vai ser positivo. Então, o resultado da conta aqui, da função toda, sempre vai ser o quê? Negativo. Então, ela é côncava para baixo, que a derivada segunda dela é menor que zero, né? Vou colocar aqui f de x é côncava para baixo. E se o x, se o x for menor que menos 1, aqui vai ser um número negativo, porque menos ao cubo é menos, e um número negativo, negativo, negativo dá positivo. Então, a função é côncava para cima se o x for menor que menos 1. Então, a gente tem os requisitos para fazer o gráfico agora. Fazer o gráfico. Ela não vai ter ponto de flexão. Opa, desculpa. Ela não tem ponto de flexão. E note que agora, por conta da restrição do domínio, nós temos assíntotas. Tá? Olha, raiz dela, x igual a zero, não é? Raiz dela, x igual a zero. Vou marcar então um ponto aqui. Ó. A função vai cortar aqui. Assíntotas, x igual a menos 1. Menos 1 é assíntota. Então, existe uma linha horizontal aqui, vertical aqui, ó, pelo qual a função não pode passar, o gráfico não pode passar. E se ele passasse aqui, era sinal que menos 1 pertencia ao gráfico, e menos 1 não pertence ao gráfico. Só que nós temos também o assíntota horizontal, valor que a função tende quando o x tende a mais ou menos infinito.
Quando o x tende a mais ou menos infinito, a função tende a 1, né? Então, 1 é uma assíntota horizontal, que é um ponto do gráfico que também não passa. Vou colocar 1 aqui. E é uma assíntota também, ó. Então, o gráfico vai ser o seguinte. Quando o x tende a menos infinito, o x está aqui, né? Ó, esse eixo, e o y está aqui. Quando o x tende a menos infinito, a função, né? A função tende a 1. Então, quando o x vai para cá, a função se aproxima daqui. Então, ela tende a essa assíntota aí. E quando o x tende a menos 1, quando o x se aproxima de menos 1 aqui, ó, ou seja, quando o x se aproxima dessa reta aqui, a função tende a mais infinito. Então, ela faz isso aqui, o gráfico. Côncavo para cima. Ó. Concavidade do gráfico é para cima. Para x menor que menos 1. Agora, para x maior que menos 1, nós temos aqui o seguinte gráfico. Ele passa pelo zero, e quando o x tende a menos 1, a função tende ao quê? A menos infinita aqui, ó. O y tende a menos infinito quando o x tende a 1. Então, acontece isso aqui, ó. E quando o x tende a mais infinito, a função tende a 1. Então, ela faz isso aqui, ó. E realmente não tem máximo e mínimos locais, ó. E a côncava para baixo, para x maior que menos 1. É tudo que está dizendo naquelas duas páginas anteriores lá, tá? Corta aqui na raiz, uma raiz, tem uma assíntota vertical e outra horizontal. Assíntotas verticais é onde a função tem restrição em relação ao domínio. E assíntotas horizontais são valores para os quais a função tende quando x tende a mais ou menos infinito. Então tá aqui. E o gráfico tem essa aparência aí, tá bom? Na aula da manhã eu fiz outro gráfico de outra função racional, né? Então, vocês podem acompanhar lá como foi feito, assim como os alunos da manhã podem acompanhar isso aqui, né? Depois da gravação, assim como quem não assiste ao vivo, né? A maior parte não assiste ao vivo. Eles veem a gravação. Podem acompanhar os dois vídeos, tá? Acho que fica bem completo. Finalmente, vamos fazer um de aplicação, de otimização. Vou escrever aqui, otimização, para encerrar a nossa discussão de hoje. Então, um problema de otimização é descobrir maior área, menor custo, né? Otimizar. Vamos lá. Vamos ler, né? Estão prontos? Vamos lá então, gente. Qual é o retângulo de maior área, né? Retângulo de maior área que pode ser inscrito num círculo de raio 3 centímetros. Então, ele quer saber qual é o retângulo de maior área que pode ser inscrito num círculo de 3 centímetros de raio. Então, vamos desenhar aqui o retângulo, né? Opa, ficou feio demais. Eu pensei que estava aqui na ferramenta. Agora sim. E agora vamos fazer o retângulo, né? Um retângulo. Então, você tem um retângulo aqui, gente, inscrito num círculo, né? Ou seja, os vértices dele estão contidos no círculo, né? Aí o centro do retângulo coincide com o centro do círculo. Como o círculo tem um raio R, então aqui é R, tá bom? E aqui também é R, né? De forma que esse segmento aqui, ó,
é 2 vezes R. Opa. 2 vezes o raio do círculo, onde R é igual a 3 centímetros. Então aqui é 6, ó. Aí eu chamo esse camarada aqui de x, e esse camarada aqui de y. Ele quer saber as dimensões desse retângulo, que tem a maior área possível. Não é qualquer retângulo, é o retângulo de maior área possível, inscrito nesse círculo aí. Então você sabe que a área do retângulo, gente, é base vezes altura. Então é x vezes y. Só que, gente, aqui você teria uma função de duas variáveis para maximizar. Não daria certo. Você tem que ter uma função de apenas uma variável para maximizar, porque assim não sabe ainda trabalhar com funções de duas variáveis. Vocês vão aprender lá em cálculo 3. Mas nós temos a relação de x e y. Qual é? Você sabe que 2R, ou seja, que é 6 centímetros. Isso aqui é Pitágoras, ó, que é 90 graus. Aqui é a hipotenusa. Então, 6 ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Ou seja, 36 é igual a x quadrado mais y quadrado. Ou seja, y é igual a raiz quadrada de 36 menos x quadrado. Apenas o positivo, porque eu estou trabalhando aqui com comprimentos. Por isso que eu não peguei a raiz negativa, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, e substituo aqui, ó. Então a área vai ser o quê? X vezes y. X vezes raiz quadrada de 36 menos x quadrado. E agora eu derivo aqui igual a zero. Eu quero o máximo, né? Qual o valor de x que a área vai ser máxima? Se eu descubro x, depois eu venho aqui e descubro y. Então eu derivo igual a zero. Então derivo em relação a x igual a zero. Qual é a derivada? Isso aqui é a linha, né? A mesma coisa. Qual a derivada, então? Regra do produto aqui, ó. Isso aqui é x vezes 36 menos x ao quadrado elevado a meio, né? Então, a regra do produto. Derivada da primeira, 1, vezes a segunda, mais a primeira, que é x, vezes derivada da segunda. Então, vai ficar meio, multiplica 36 menos x quadrado elevado a menos meio, vezes 2x. Onde nós usamos a regra da cadeia para derivar isso aqui. O meio cai, multiplica esse aqui elevado a menos meio, que é menos menos 1, vezes a derivada que está aqui dentro, que é menos 2x, vezes menos 2x. Então, a linha vai ficar o quê? Raiz quadrada de 36 menos x quadrado. Aqui vamos ficar com menos. Esse 2 eu posso cancelar com esse, né? X quadrado sobre esse aqui eu vou passar para baixo para ficar positivo, né? O expoente. Raiz quadrada 36 menos x quadrado. Então, para achar o ponto crítico, eu igualo a linha igual a zero, né? Quando eu fizer isso, eu vou ter raiz quadrada de 36 menos x quadrado menos x quadrado raiz quadrada de 36 menos x quadrado é igual a zero. E resolvo essa equaçãozinha, né? Passo para lá e faço cruzado. Vou ficar com 36 menos x quadrado, raiz aqui é x quadrado, raiz de 36 menos x quadrado. Aí eu multiplico cruzado aqui, vai ficar raiz vezes raiz, vai ficar o que está dentro da raiz. Resolvo aqui, 36 vai ser 2x quadrado. X quadrado vai ser igual a 18. X, então, vai ser igual a raiz quadrada de 18. Só o positivo, porque é um comprimento. Raiz de 18 é 2 vezes 9, né? 3 raiz de 2, né? Centímetros. Então, a altura do retângulo é 3 raiz de 2. Eu venho aqui e descubro o y. Coloco 3 raiz de 2 aqui, ó. Então, o y vai ser raiz quadrada de 36 menos x quadrado. Então, 3 raiz de 2 ao quadrado. Sei que isso aqui é raiz de 18, né? Ficar 36 menos 18.
Então, y vai ser igual a raiz de 18 também, que é 3 raiz de 2 centímetros. Ou seja, o retângulo de área máxima escrito nesse círculo é um quadrado, é um retângulo. Por que um quadrado? Porque os dois lados perpendiculares são iguais. O retângulo de área máxima inscrito no círculo de raio 6 centímetros é um quadrado de lado igual a 3 vezes 2 centímetros. Beleza? Gente, eu vou parar a gravação já, tá? Eu tiro as dúvidas à medida que for aparecendo, para baixar mais rápido o vídeo, né?